Boa noite. Boa noite a todos. Só estavam a pensar que nós não vínhamos. Estamos de volta para mais um fim de semana, ou uma semana. Estamos só aqui a fazer um compassozinho de espera. Olá, Diana. Boa noite, Diana. Olha o Paulo, nosso o Lucas. Convidado já chegou, pontualidade. Boa noite a Guilherme. todos. Boa noite, Rita. Espero que estejam todos bem. Estávamos a fazer aqui estes minutinhos de suspense. Para aumentar a vontade, vocês já sabem como é que nós somos. Olhem, vão deixando aí nos comentários se nos estão a ouvir bem, se passa alguma coisa. Olá, a minha mana, que também nos está a ver. Olá, Boa noite, Paulo. Boa noite, Maria. Estamos só aqui a fazer um compassozinho. Boa noite, Olá, Guilherme. Gui. Olá, Rita. Estamos só aqui à espera um pouco. Já nos estão a dizer que o som está Boa. bom. Ok. Jopa, Tiago, boa noite. Bom sábado, sábado. sim. Olhem, esta noite vamos ter connosco alguém que, do meu ponto de vista, e acho que aqui o meu irmão pode partilhar da minha opinião, é uma pessoa extraordinária, muito empenhado, dedicado. Chama-se Paulo, é de Setúbal, tem uma filha, está prestes a entrar connosco. Deixem bem. Hoje está tudo a correr bem. O Paulo é um homem de causas. Não sei se ele ainda está a ouvir. Olá, Paulo. Vamos lá Vamos ver. aguardar um bocadinho. Estás-nos a ouvir bem? Agora estou. Boa noite a todos. Boa. Tudo bem? Perfeito. Bem dispostos? Boa noite. Sim, Obrigado. graças a Deus. Estava aqui a fazer uma introduçãozinha e estava a dizer que tu és um homem de causas, que tens vivido muito tempo da tua vida em defesa da liberdade religiosa e hoje estás aqui connosco para nos mostrares a tua forma de crer. Não é verdade? Bom, eu antes de mais quero agradecer o vosso convite. É muito bom, gosto muito de estar convosco em Coimbra, é uma igreja que tenho um particular, e vocês sabem que sim, tenho um particular apreço por vocês, por vossas causas também. E em particular também gosto muito de vos ver. Gosto muito dos vossos pais também e estou muito contente por falar convosco. e espero que a gente passe aqui um bom momento de início de sábado, com Sim. certeza. Nós também. Olha, o meu irmão tem uma pergunta para te fazer, que ele estava muito curioso. Sim, Paulo. Sim. Não fui só eu, muita gente também nos foi perguntando, e Sim. muita curiosidade, se tu lidas tão perto e se representas a igreja junto às autoridades do governo, a grande questão é, sabendo e conhecendo nós o nosso presidente e os seus hábitos, já houve uma selfie com o Marcelo? Já, por acaso já. É que, Nós precisamos Ok. disso, nós precisamos disso. pois é, foi um momento. Em 2018 nós tivemos a possibilidade de, juntamente com a administração da União, de ir ao Palácio de Belém. E foi um momento realmente extraordinário, porque o Sr. Presidente da República, para além de ser uma pessoa afável, como nós o reconhecemos, é uma pessoa que tem muito cuidado com a parte institucional. Às vezes parece que não e que fora assim protocolo, mas tem. E ele recebeu-nos na varanda do Palácio de Belém, depois fomos para uma sala, juntamente com os 3 administradores, e houve uma fotografia protocolar, em que o Sr. Presidente tirou uma fotografia com os 3 administradores, está no nosso site e no site da Presidência, Sim. e no final ganhei a coragem de lhe pedir para tirar uma fotografia comigo. Mas é curioso, porque para mim essas coisas são para eu guardar para mim. E não publiquei em lado nenhum, nem publiquei essas coisas. Claro. São memórias com muito respeito, Sim. é verdade. Boa. Ok. Pronto, nós sabemos que tu estás a viver em Setúbal, não é? Uhum. E tu és de onde? Eu sou do Porto, nasci no Porto, vivi lá até aos 26 anos, quando vim morar para aqui, para Setúbal, de onde é a minha mulher, portanto é por causa dela que eu tive que deixar a extraordinária cidade do Porto, que é a cidade com mais caráter do mundo inteiro, mas também gosto de estar aqui, as pessoas receberam-me bem, é uma cidade com um clima diferente, já vivo aqui, portanto, por causa disso, já vivo aqui há 19 anos. Ok. Também já é uma segunda casa, claro. Já estão a fazer contas, não é? Se ele tinha 26, vivo aqui há 19, pronto, já chegaram à 19, conclusão ok. da idade. Estávamos aqui, mas estávamos a esconder. Exato. Então, tens alguma questão mais? Acho que agora vamos iniciar. Só uma pergunta antes. Sim. Porquê este tema?
Olha, porque este tema, nós, quando vocês me convidaram para estar aqui convosco, lançaram-me 2 ou 3 temas que eu achei curiosos. E este em particular diz muito, porque tem a ver com o modo como nós vivemos o nosso cristianismo, como nós vivemos a nossa espiritualidade em privado. E, portanto, acho que faz sentido discutir este assunto. Será que quando as pessoas não estão a ver, como é que nós orientamos a nossa bússola? Porque muitas vezes, principalmente aqueles que conhecemos a igreja há muitos anos e que temos, se calhar, alguns pais que são cristãos e outros que estão habituados a frequentar a igreja, muitas vezes... Eu tive uma vez, vou começar por contar uma história, pode ser? À vontade, agora é É uma contigo. história muito pequenina. Eu, durante muitos anos, até o ano 2012, 2013, quando comecei a ir com mais frequência às igrejas, eu sempre fui moderador de escola sabatina de jovens e de adolescentes. E um dia fiz uma pergunta para todos, eu recordo que era uma classe de escola sabatina de adolescentes, e fiz uma pergunta para todos aqueles que quisessem responder, e houve um jovem de 14 anos, e eu devo dizer que era um daqueles mais desafiantes, muito inteligente, mas também muito... daqueles que sabem que têm piada. Ter piada é bom, mas quando se sabe que tem piada a coisa é mais complicada, e ele sabia que e deu uma resposta espetacular àquela pergunta. Eu não me lembro qual era, mas era uma pergunta realmente muito... que fazia muito... que era difícil, precisava de uma certa capacidade para conseguir responder. Ele respondeu muito bem. E eu cheguei ao final e fiz-lhe uma pergunta muito direta. Epá, muito bem, essa resposta é muito bem dada. Como é que tu chegaste a essa conclusão? O que é que te faz pensar assim? E ele respondeu-me de uma maneira que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim: eu dei esta resposta porque eu sei que é a resposta que estás à espera. E eu fiquei muito impressionado, porque acho que muitas vezes pode acontecer isto mesmo. Nós fazermos na vida e dizermos na vida aquilo que as pessoas estão à espera. E pode-se passar uma vida inteira a fazer isso sem saber porquê e sem saber os fundamentos. E, portanto, acho que faz muito sentido esta pergunta. Quem propôs este título, eu tenho impressão, não sei se foi o Pablo, se foi a Rita, mas faz muito sentido, que é, de facto, chegarmos à conclusão de que quando os outros nos estão a ver, somos ou não somos cristãos. Faz sentido. Então vamos a isso. Vamos a isso então. Olha, eu começaria por contar uma pequenina experiência. Eu estudei no Colégio Adventista de Oliveira de Douro durante muitos anos e depois lembro-me de, passado uns anos, voltar lá e haver escrito assim, numas letras muito, muito grandes no sítio do recreio, onde os alunos brincam e correm e estão ali todos juntos, muito grande as seguintes palavras: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E é curioso que eu, depois de muito tempo de lá passar, isto eu já era, quer dizer, eu lembro-me que quando isto aconteceu já era casado, já tinha passado muito tempo desde que tinha deixado de ser aluno do CAOD, e pensei logo imediatamente, isto é uma forma um bocadinho intimidatória das pessoas se portarem bem, não é? Porque a gente, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus está em todo lado, aqui ninguém se pode portar mal, porque com estas letras enormes... E fiquei a pensar nesse assunto e lembro-me que depois fui ver, vocês sabem que isto é um hino do nosso inário, um hino muito bonito, que portanto tem música do Flávio Almeida Santos, que está no nosso inário, o número 500, e eu fui lá ver qual era o texto bíblico que correspondia àquele hino que nós acabamos por cantar muitas vezes. E ele não tem nada a ver com o controlo de Deus, nem nada a ver com a omnisciência de Deus, mas tem a ver com a omnipotência de Deus. O texto a que este hino se refere é um texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 3. E é um texto de proteção, que é: tenho visto a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido os seus clamores sob a opressão daqueles que os tiranizaram. Por isso desci a livrá-los dos egípcios e a tirá-los dali para uma belíssima e vasta terra, uma terra onde jorra leite e mel. Achei muito curioso, porque eu a primeira vez quando li aquilo pensei, olha, aqui está uma forma de controlar o comportamento dos alunos dizendo que Deus está aqui presente. E no fundo, este hino é um hino de proteção. E este texto é um hino de proteção. E muitas vezes, de facto, nós olhamos para Deus como o nosso controlador e esquecemos que Ele é, em primeiro lugar, o nosso protetor. Olhamos para Deus como um obstáculo a tudo aquilo que queremos fazer ou que temos vontade de fazer na nossa vida. Eu próprio devo dizer que isso me aconteceu várias vezes, de querer seguir um determinado caminho. O vosso pai conhece bem esta história, não vou contar aqui. Mas, de facto, o Jopa conhece bem esta história, de querer seguir um caminho. Fala dela várias vezes. Ah, é? Então, olha, é porque ele sabe. E, de facto, de querer seguir determinada coisa e estar a sentir que Deus nos está a pedir outra. E muitas vezes começamos a vê-lo, infelizmente, como um obstáculo àquilo que queremos. E não é como um pai ou como um professor que nos pode levar a um potencial muito mais alto do que aquilo que nós sonhávamos para nós. E a pergunta de hoje realmente é: se alguém descobrir alguma coisa que eu faça, diga ou pense, ainda sou cristão,
E o tema 2 relaciona-se de facto com a consciência, no sentido de quando sabemos o que devemos ou o que não devemos fazer, e principalmente quando nós estamos sós, com o recôndito onde mais ninguém sabe onde nós estamos com o nosso pensamento, digamos assim. A verdade é que nós nunca estamos sós, verdadeiramente. Essa é a primeira... A pergunta tem esta questão. É quando nós estamos sós em relação aos outros, mas nunca estamos verdadeiramente sós. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e por vezes, infelizmente, apesar dessas 3 coisas, Ele tem que fazer tudo isso, saber, ouvir e ver, à distância. Porque nós não permitimos que Ele possa estar mais perto de nós. E isso é muito triste. Há um sem número de assuntos em que nós corremos, de facto, o risco de agir mal e de nunca ninguém vir a saber. Nós nunca virmos a ser expostos. Um filme que nós não devíamos ter visto, um sítio que não devíamos ter ido, um teste em que nós não devíamos ter copiado, uma mentira que a gente não devia ter dito. Há um sem número de coisas que as pessoas podem nunca saber. Mas a ação que nós temos, principalmente quando somos mais jovens, vai se refletir pela vida fora. Porque é em conseguir fazer as coisas corretas que se evita depois que nós façamos infrações no trânsito, ou que nós possamos fugir aos impostos, ou que nós lancemos boatos, ou que nós possamos fazer traições. Portanto, os pequenos testes levam a testes maiores. E há sempre alguma coisa que se pode fazer que não se deveria fazer e que nós não queremos que seja descoberta. Então, como é que nós podemos evitar isso? Em primeiro lugar, há uma coisa interessante a saber. As nossas leis e a maneira como nós nos comportamos uns com os outros dizem que não... como é que eu ia dizer? Que há uma distinção entre os pensamentos, as palavras e as ações. Sim. As leis humanas dizem que há uma diferença entre pensar o mal, dizer o mal e fazer o mal. Mas para Deus não há diferença entre pensamento, palavra e ação. Até o pensamento judaico nos mostra isso mesmo. Por exemplo, as palavras. Nós todos compreendemos que há uma diferença legal na lei, e a Joana, tu sabes bem isto, entre dizer que se quer matar alguém ou matar mesmo alguém. Portanto, há uma diferença. Ninguém vai ser punido por dizer a mesma coisa. Mas Jesus disse que se alguém insultar alguém, também é réu de juízo e que a sua oferta nem é recebida no altar de Deus. Ou seja, as palavras para Deus contam, e contam muito. Contam tanto como os atos. Hoje em dia é muito fácil nós usarmos palavras, insultos, mentiras, notícias falsas, escondidos atrás de um teclado de computador. Toda a gente é um herói atrás de um teclado de computador hoje em dia. É verdade. Ninguém está disposto a sofrer fora daí. Outro exemplo é o pensamento. Todos sabemos que o pensamento é uma reserva que pertence a cada um de nós, em que só Deus entra. Nem o mal entra no nosso pensamento se nós não deixarmos. Ninguém é culpado por pensar seja o que for. Mas Jesus disse que se alguém pensar com malícia em alguém que não seja a sua mulher ou o seu marido, já foi como se tivesse praticado adultério. Ou seja, tal como as palavras, o pensamento para Deus também conta. Então, daí nós só temos uma opção, que é de facto, em vez de fingirmos ser cristãos, em vez de agirmos como cristãos e depois em privado não ser, nós temos de facto de procurar ser cristãos. Mesmo quando ninguém vê, quando ninguém ouve, quando ninguém sabe, a não ser Deus, alinhar o nosso pensamento e as nossas palavras e as nossas ações pela vontade de Deus é a única hipótese que nós temos de levar a nossa vida com coerência. E eu lembrei-me de um pequenino texto, ainda vou ler 2 textos, mas vou ser rápido, prometo-vos. Eu sei que no Instagram os ritmos são diferentes e a atenção é diferente. As pessoas entram e saem. Aqui em 1 Coríntios 2 tem um texto muito interessante que diz assim, versículos 14 a 16. Uma pessoa que não tenha o Espírito de Deus não pode compreender as coisas que o Espírito Santo nos ensina. Parecem-lhe loucura, porque só pelo Espírito Santo se podem perceber. Uma pessoa espiritual tem a percepção de todas as coisas, mas os que são deste mundo não as podem entender. Como é que poderiam entender? Está escrito, quem conheceu o pensamento do Senhor ou quem é o seu conselheiro? E agora a parte mais importante. Mas nós compreendemos estas coisas porque temos a mente de Cristo. Ou seja, ser ensinado pelo Espírito Santo é vir alcançar a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo evita que nós não precisemos ter vergonha das coisas que fazemos e que dizemos, ou a forma como nós falamos, ou como pensamos, porque nós passamos de facto a ter a mente de Cristo. E isso faz com que nós sejamos sempre cristãos, mesmo quando os outros não estão a ver. Quando nós deixamos que Deus entre no nosso coração, nos ensine, nos dirija, nós ganhamos uma sensação imensa de liberdade. Esta é a verdadeira liberdade que vocês estavam a falar há bocado. Porque a partir do momento em que Ele direciona o nosso pensamento,
as nossas palavras e as nossas ações, para aquilo que Ele deseja e o que é melhor para nós, nós temos uma grande luta para o resto da nossa vida, mas passamos a estar alinhados entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Alcançamos aquilo que é um sentido de coerência. Deixamos de estar divididos entre aquilo que queremos e aquilo que Deus quer para nós. E isso é uma sensação de liberdade extraordinária. Nem sempre se consegue, mas quando se consegue, eu digo que não há nada melhor na vida. Quando nós conseguimos alinhar a nossa vontade pela vontade de Deus para nós. E gostaria de vos ler um pequenino texto novamente, de 1 de Pedro. São alguns textos, eu fui buscar a versão do livro para ser mais fácil. E eles orientam alguns princípios da minha vida. O primeiro está em 1 de Pedro, no capítulo 2. É um texto muito longo, mas eu só vou ler aqui pequeninas frases. A primeira diz que nós aqui nesta terra vivemos apenas de passagem e como estrangeiros. Eu gosto muito desta frase, porque significa que há um sentido para o sofrimento. Há um sentido para nós fazermos as coisas bem. E ao contrário do que muitas vezes pensamos, nós não temos necessariamente que ser infelizes nesta terra. Nós podemos ser felizes mesmo no meio da infelicidade. E isso é que é o verdadeiro segredo da vida cristã. O segundo texto é muito interessante. Diz assim: tenham cuidado quanto à maneira como se comportam no meio dos gentios, portanto, naqueles que não são cristãos. Porque assim acabarão por dar glória a Deus quando Cristo voltar por causa das vossas boas obras. O que é que isto significa? Que fazer o bem não é só para nosso próprio mérito, nem é só para ir para o céu, não é só fazer a vontade de Deus. Fazer o bem é a forma como Deus espera que nós possamos dar testemunho do seu nome. E isto é um aspecto muito importante, porque o que este texto diz é que haverá pessoas que, por olharem para nós e verem o que Deus faz com a nossa vida, irão dar glória a Deus no momento da sua vinda. Que se não fosse o nosso testemunho, isso não aconteceria. A terceira parte desse texto é que diz que é a vontade de Deus que, praticando o bem, tapem a boca aos homens ignorantes nas suas conversas loucas. Eu acho muito curioso, porque se Pedro visse hoje o que são as conversas das pessoas na sociedade, no Facebook, no Instagram, na televisão, onde vocês quiserem, se hoje de facto ele visse o que são as conversas loucas, Pedro está-nos a dizer a nós: a única maneira de calar a boca às pessoas que têm conversas loucas é praticando o bem. Isto é muito difícil. Maior apelo. De não contrariar a vontade de Deus quando nós estamos a procurar fazer, digamos assim, conversa com as outras pessoas nos nossos trabalhos, nas nossas universidades, nas nossas escolas. Depois vem um textinho muito interessante de Pedro, diz assim: vocês são pessoas livres, mas isso não quer dizer que têm liberdade para fazer o mal, mas sim para servir a Deus. Isto é um aspecto muito interessante, porque é isto que a nossa sociedade hoje está de facto a discutir. É se nós temos liberdade para fazer o que quisermos. As pessoas hoje dizem com muita facilidade: eu tenho de agir de acordo com a minha consciência. Esquecendo-se que o que a Bíblia diz é que a consciência tem que estar afinada por Deus. A liberdade não serve para fazer a minha vontade, mas para servir a Deus. É isto que Pedro está a dizer. Depois tem uma frasinha muito simples: respeitem toda a gente, amem os vossos irmãos na mesma fé, temam a Deus, honrem o chefe da vossa nação. Se nós quisermos assim um subtítulo para aquilo que é ser cristão, está aqui: respeitem todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o chefe da nação. Uma coisa tão simples como está aqui escrita. Se fizerem o que é justo e sofrerem suportando as contrariedades, isso é agradável a Deus. Ou seja, aquilo que Deus deseja, aquilo que lhe é agradável, é nós procurarmos a justiça. Para concluir, eu gostava só de partilhar convosco qual é o meu texto bíblico favorito. Está no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 37. Diz: aquele que o Pai me dá e vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Eu, quando penso neste texto, imagino-me sempre nas mãos de Jesus. De modo algum o lançarei fora. É como se nós estivéssemos a segurar algo que nos é muito precioso e que nós nunca poderemos deixar fugir. Eu não digo um objeto, mas uma vida que nos seja muito preciosa na nossa mão, é assim que Jesus nos tem. Quando eu penso neste verso, principalmente em oração, eu imagino-me principalmente em frente ao trono de Deus, como se estivesse naquele momento em frente ao trono de Deus. É um bom exercício para fazermos uma oração. É como se fosse a hora de Deus avaliar a minha vida. O que eu pensei, o que eu disse, o que eu fiz. E isso é aterrador, porque nós nunca seremos suficientemente bons para nos apresentarmos a nós próprios a Deus. Por melhor que tenhamos feito, por mais esforçados que tenhamos sido, nós nunca seremos suficientemente bons. E nesse momento eu imagino que, apesar da minha imperfeição, Jesus se coloca entre mim e o trono de Deus, toma a minha própria defesa
e diz a Deus Pai uma frase muito simples. Olha, meu Deus, Pai, ajuiza ao Paulo pelos meus méritos e não pelos seus méritos. Ajuiza ao Paulo pela minha obediência e não por aquilo que ele pensou, nem o que ele disse, nem o que ele fez. Jesus, de facto, está sempre lá para mim e está sempre para cada um de vocês, os dois e para todos os que nos estão a ouvir. Está lá para mim, para me proteger, para me perdoar, mas eu tenho de estar sempre pronto para que ele possa, de facto, representar-me condignamente. Se eu não estiver pronto para ele me representar, ele não pode estar lá para me perdoar e para me proteger. E para isso o que eu penso, o que eu digo, o que eu faço, não me podem impedir de ir até Jesus. Eu devo evitar tudo o que me afaste dele, devo pedir perdão por tudo o que já me afastou dele. E a pergunta que vocês fizeram hoje, que é se eu posso ser cristão mesmo quando ninguém está a ver, tem duas respostas. Duas respostas. A primeira resposta é não, não posso. Não posso ser cristão. Se eu pensar, se eu disser ou fizer algo que é errado, e se não me arrepender, mesmo que ninguém descubra, eu não estou a ser cristão. Por outro lado, a resposta é sim. Definitivamente sim. Porque se eu pensar, se eu disser ou fizer algo errado, e se for aos pés de Jesus pelo seu perdão e pela sua ajuda, eu vou ser cristão. Portanto, a decisão aqui está na frasezinha simples que Cristo nos deixou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E independentemente do que acontecer a partir daí, temos sempre um Jesus que nos representa. E eu terminei. Eu acho que não terminaste, porque sabes que não sei se tu tens estado a reparar, mas estás a mexer aqui com os nossos comentários. Olha, eu não tenho essa capacidade, não sou assim multitasking, só me consigo concentrar no que estou a dizer, sinceramente. Por isso é que nós somos dois. Exatamente. Então, um amigo teu, não sei se tu sabes quem é, Pedro Esteves, É um grande amigo, é verdade. lançou-te duas bombas para tu responderes. Desejada para ver se estás pronto para isto. Portanto, a primeira é o que podemos fazer em termos práticos para facilitar esse propósito de alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. É uma excelente pergunta. É uma pergunta tão excelente quanto difícil de responder, porque todos nós somos diferentes, sem dúvida nenhuma, não é? Há algo que há uma parte mais espiritual, há uma parte que é extremamente prática. Essa questão do alinhar pensamento não pode ser feita no vazio, porque senão nós estamos a trabalhar em cima da nossa consciência e nós somos pessoas que falhamos. A consciência pode, se não está alinhada por Deus, que essa é que é a pergunta, pode falhar com muita facilidade. E, portanto, a primeira coisa a fazer é conhecer muito bem os princípios bíblicos. Não são as regras só que nos ensinaram, não são só as regras retiradas do seu contexto, mas o princípio, porque a Bíblia de facto é sem dúvida nenhuma uma regra de fé, mas é também um conjunto de princípios válidos. E se nós os conseguimos captar, nós temos uma linha de rumo. E depois, para além disso, construir uma relação pessoal suficientemente forte para ter a coragem de facto praticar esses princípios. Isso só se faz com um relacionamento pessoal com Jesus. É lógico que estas duas coisas há outras. A irmã White fala muito nisso no Caminho a Cristo, da procura do que é a direção de Deus. Há outras fontes a que nós podemos ir buscar. O conselho das outras pessoas, por exemplo, das pessoas em quem nós confiamos, de família, de líderes em que nós confiamos. A nosso próprio raciocínio, a inteligência é um aspecto muito importante quando nós procuramos alinhar, mas o fundamento de tudo isso tem que ser estas duas coisas. Conhecer bem os princípios bíblicos e, acima de tudo, ter a capacidade de pedir a Deus que nos dê a coragem de os seguir. Isso só se faz com oração. E a segunda pergunta é como distinguir a nossa consciência da voz de Deus para nos dirigirmos no caminho certo? É isso mesmo. Eu acho que respondi um bocadinho da primeira parte, mas é isso mesmo. A nossa consciência, a Bíblia diz inclusivamente que a consciência é a voz do Espírito, mas se a voz do Espírito não estiver alinhada com aquilo que são os princípios bíblicos, então não pode ser a voz de Deus em mim a funcionar. Nós ouvimos muitas vezes, e é uma palavra, infelizmente, é uma palavra que é muitas vezes usada indevidamente. Às vezes ouvimos pessoas que já estão culpadas em tribunal, já se deu todas as provas que aconteceu, e elas continuam a dizer, eu estou de consciência tranquila. Depois, se a consciência não pesar, todos estamos de consciência tranquila. E muitas vezes também apelamos para fazer a nossa vontade, que é outra palavra muito importante, dizemos para termos vontade de fazer alguma coisa e dizemos, eu tenho vontade de fazer isto e estou de consciência tranquila, e aplicamos a vontade. A consciência só está alinhada, de facto, quando ela se baseia nos princípios bíblicos. E por isso é que nós lemos em Isaías 8:20, por exemplo, a lei e ao testemunho. Portanto, a lei e ao testemunho de Jesus, se não fala segundo isso, não pode ser verdade. Sim, olha, entretanto eu vou convidar a Leonor. A Leonor vai estar connosco também hoje. Acho que é sempre bom vermos uma perspectiva também mais jovem. Não Obrigado. acrescentar alguma idade ao Paulo, mas uma perspectiva assim mais recente de como é lidar com jovens e como é hoje em dia ser cristão, assim,
numa idade mais difícil, porque todos já passámos por lá, ou vamos passar, e sabemos que é sempre um grande desafio. Olha, eu não estou a conseguir encontrar a Leonor. Leonor, se estiveres a assistir, manda pedido para participar, por favor. No entanto, tu tens mais algumas questões que as pessoas foram colocando enquanto nós, agora ao longo do live, e enquanto nós abrimos a caixa de perguntas. E uma delas é, em momentos como este da pandemia, já para não dizer noutros mais extremos, como é que podemos ser um exemplo de um cidadão cristão? Uma excelente pergunta. Eu não sei quem fez, mas mando já um abraço para quem fez essa pergunta, porque é muito bom. É nestes momentos que de facto se vê a diferença que nós podemos fazer, e há uma série de coisas. Olha, a primeira coisa que é importante fazer é nunca perder a calma, nunca perder acima de tudo a serenidade, e de facto compreender e dar a compreender às pessoas que os projetos de Deus se fazem independentemente daquilo que é o que nós queremos e desejamos para nós próprios. Eu próprio, durante esta pandemia, uma ou duas vezes senti-me assim mais irritado, nervoso com as coisas que estavam a acontecer, mas não vale a pena porque Deus lidera. Outra é nós conseguirmos colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Nós vimos muitas vezes desafios muito grandes nesse aspecto, logo no início, a maneira como as pessoas lidaram com a questão do consumo, por exemplo, tentando assambarcar os bens, essas coisas todas. Outras que pensavam que estar fechados em casa implicava não ajudar as outras pessoas. A solidariedade também é um aspecto muito importante. O terceiro é, de facto, conseguirmos transmitir a esperança. A esperança é uma coisa, e a alegria. A esperança e a alegria são duas coisas que vêm da fé. E muitas vezes nós somos tão lestos a querer falar sobre a salvação, que é muito importante, e também a falar sobre os perigos que existem em estar afastado de Deus, que nos esquecemos de transmitir estes dois elementos muito, muito importantes, tão importantes como os outros. A esperança e a alegria. Portanto, eu diria que a serenidade, a esperança, a alegria e a solidariedade são 4 coisas que nós podemos fazer nos momentos difíceis como este. Sim. Olá, Leonor. Olá, Leonor. Olá. Estás boa? Olá, Leonor. Então, Leonor, também estamos bem. Queres fazer uma pequena apresentação tua, falar sobre esta tua página? Toda a gente já está a ver. A página da Leonor chama-se Confiando Nele. E esta página surgiu de um desafio, não foi? Sim, ela surgiu no GAM deste ano. Eles, como estávamos todos fechados em casa, optaram por nós fazermos, ao longo do programa do GAM, fazermos alguns desafios de evangelismo digital. E eu achei tanta piada a ideia e eu comecei a pensar em fazer isso, porque eu gosto mesmo de mexer nas redes sociais e assim, e eu sei o quanto pode impactar Sim. a vida das pessoas. Então, pronto, eu mudei a minha conta pessoal toda para direcionar para este lado. E pronto, quem seguir todos os dias vai receber os versículos bíblicos do dia. Nós estamos a fazer A Bíblia em 2 anos, não é? Exato, vamos ler em 2 anos. Então vai receber todos os dias quais é que são os versículos. Depois eu também deixo nos destaques, se chegarem a meio, podem começar do início, se não tiverem. E também partilho alguns versículos tipo em lettering, não sei se vocês sabem o que é, mas... Agora já estás no meio onde as pessoas... Exato, vão lá ver. Exatamente. E pronto, como ainda tenho há pouco tempo, porque pronto, fevereiro, março, já estamos em abril, não sei. Estamos quase. Pois Leonor, o meu irmão tem uma pergunta para ti. Ora, Leonor, portanto, como é que tu achas que uma pessoa fiel a Deus, qual é que tu achas que é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que atravessamos na escola, sendo fiéis a Deus? Na escola, Sim. pressão de grupo. Ok. Sim. Sim. Eu acho que a pressão de grupo é mesmo complicado, porque nem toda a gente é extrovertida, há sempre as pessoas tímidas, então nós podemos cair em 2 lados, que é, se formos muito tímidos, as pessoas nunca saberem que nós somos cristãos, e não é à toa que aquelas pessoas fazem parte da tua turma na escola. Sim. Então, pronto, são vidas desperdiçadas, digamos assim. Por outro lado, se formos muito extrovertidos, muito populares, podemos cair no lado de
tentar esconder Essa parte da nossa vida. para não Sim. decepcionar os outros. Vou tentar criar aqui então um diálogo entre aquilo que o Paulo disse há pouco, que é o facto de muitas vezes nós nem sequer precisamos de falar, não é? A nossa vida já deve ser a nossa forma de testemunhar. Mas Paulo, não vou dizer miúdos, porque os meus miúdos estão aqui, mas para semi-graúdos, com 15, 16 anos, às vezes até menos, não é tão fácil assim se afirmar. Não, é verdade, não é. Eu não sei o que é dizer. Eu acho que hoje em dia nós vivemos uma questão muito engraçada porque nós temos de tomar decisões seríssimas na nossa vida quando temos 14, 15, 16 anos. É uma coisa que a minha filha neste momento, e dou um beijinho já também à Leonor, e que realmente aprecio aquilo que ela está a fazer. É muito importante esta questão afirmativa. O que ela está a fazer é extraordinário porque se afirma a centenas de pessoas. Essa é que é a realidade, não é? Eu não sei neste momento quantos seguidores é que ela tem, mas certeza que são muitos. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida. Parece que não, e que só mais tarde é que vamos saber, mas, por exemplo, só o facto de, aos 15 anos, a minha filha tem 14 e tem que decidir este ano que área é que vai seguir. Isso é uma coisa que pode, de um momento para o outro, numa decisão instantânea, fazer uma grande diferença para o resto da vida dela, não é? E quem diz isso diz outras decisões que têm um impacto futuro muito grande. Uma coisa eu tenho a certeza absoluta, não podemos esperar é não construir essa capacidade de afirmação quando temos 14, 15, nas pequenas coisas, e depois um dia ter a firmeza necessária para conseguir tomar as decisões que podem custar e que espiritualmente são muito relevantes. Portanto, eu compreendo perfeitamente essa dificuldade que existe, sem dúvida todos nós passamos por isso, às vezes por pressão do grupo ou por questões que têm a ver com o que temos que deixar de fazer ou que necessitamos de fazer. Compreendo, mas admiro muito aquelas pessoas que de facto têm essa força interior. Há uma coisa que também é importante nós dizermos, isto é uma coisa que nós podemos ver, por exemplo, na Bíblia com o exemplo de João Marcos, que é alguém que eu gosto muito e que nós vemos na Bíblia pelo menos 2 vezes a não seguir em frente com o chamado que Deus lhe fez. E, no entanto, o apóstolo Paulo diz que ele foi um fiel companheiro, um fiel ajudador. Quer dizer que houve um momento da vida dele em que isso fez a diferença. E o meu conselho é sempre este. Mesmo que se falhe uma vez, mesmo que não se consiga ser forte 2 vezes, vai haver um momento em que nós vamos conseguir agarrar a mão de Jesus e vamos ser fortes. E eu só peço que continuem a manter a porta aberta a Jesus. Isso é o principal. Não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, mas a verdade é que muitas vezes nós vivemos quase uma ditadura imposta pela sociedade que o cristão é perfeito. E não é verdade. Isso é um mito que tem de ser desfeito com rapidez e urgência, porque a pessoa que nós amamos e seguimos é perfeita. Nós não somos. Não sei se vocês partilham da mesma opinião, se sentem que às vezes as pessoas já olham para vocês para ver o que é que tu vais decidir agora. Leonor, Paulo, eu tenho algumas histórias sobre isso, mas é a vocês que nós gostávamos de ouvir esta noite. É que como essa pergunta é difícil, eu deixo a Leonor responder primeiro. Eu acho que eu só lidei com esse problema na primária e não era tanto dos meus colegas, mas dos professores e funcionários quando eu me portava mal, porque eu era uma peste. Eu sei que tenho sido decente agora, mas eu era uma peste. E os funcionários e as pessoas passavam a vida a dizer: os teus pais são cristãos e tu portas-te assim. Não pode ser, tu não és uma menina de Deus, não vais à igreja. Tá? E muito cedo eu aprendi a palavra hipócrita porque era o que eu ouvia as pessoas a chamarem. Porque Sim. partindo do princípio que eu ia ser uma criança perfeita, estava completamente longe disso. Agora, hoje em dia, eu acho que eu não. Hoje em dia não. Também já. É diferente. Sim, Mas estás eu numa acho fase diferente. que- Sim. E é consoante os desafios, não é? Paulo, ias falar? Não, eu queria falar sobre oportunidade. Eu acho que nós vivemos um tempo de oportunidade extraordinário. E os jovens hoje têm uma série de oportunidades que quando eu tinha a idade da Leonor não tinha. E acho que elas podem ser aproveitadas. Porque, reparem, quando eu tinha 14, 15 anos, se eu dissesse que era vegetariano, não era, digo desde já, e quer dizer, nem eu batizei-me com 19 anos e comecei a ir à igreja regularmente aos 18, portanto antes disso tive uma vida, apesar de ter andado no CAOD com muitos amigos,
amigos e fora da igreja e não sei o quê, mas tinha determinados princípios que não abdicava por educação. Mas naquela altura uma pessoa dizer que era vegetariana não é como hoje. Hoje há um conjunto de pessoas que nem são, não é por causa da religião, que são vegetarianas, e existem até um movimento vegano muito forte, que não tem a ver com a mesma coisa e tem outros princípios éticos, que não coloca ninguém ostracizado nem marginalizado por causa disso. Hoje as empresas, desculpem dar este exemplo, mas valorizam muito, por exemplo, a questão do voluntariado. Antigamente alguém fazia voluntariado ou dizer que ia à Adra e fazia coisas. Hoje as pessoas vão fazer, já nem é por solidariedade, infelizmente. É para o que o currículo fica bem e tal. Portanto, também já não se é ostracizado por causa disso. Hoje vivemos numa sociedade em que nós vemos hindus, muçulmanos, budistas na rua, ninguém fica admirado por ser por uma religião diferente. Portanto, acho que hoje existe um conjunto de oportunidades enorme para os jovens não terem nenhum problema em manifestar a sua fé. E isso dá força e até muitas vezes devo-vos dizer que a Igreja nos dá um traquejo imenso. Eu não sei se a Leonor sente isso. A Maria, que é a minha filha, diz-me isso algumas vezes, que é a facilidade, por exemplo, que tem nas apresentações quando tem que falar na escola e não sei o quê, pelo facto de nós termos as nossas escolas sabatinas e os nossos clubes de desbravadores e estarmos habituados em falar em público. Quer dizer, vamos tirar a oportunidade, a partir dessas oportunidades e realmente estamos num tempo de oportunidade em que as pessoas nos vão conhecer. E isso vai ter um desafio. O desafio é que no momento em que a gente tiver que dizer não, eu não posso ir por esse caminho, vai ter um impacto muito maior do que antigamente. Porque antigamente a gente não estava lá. E agora nós estamos lá. E as pessoas vão sentir a nossa falta e vão se interrogar porquê. Porquê é que a Leonor decidiu não fazer isto? Porquê é que a Leonor tem uma opinião tão firme? E pôr as pessoas a pensar é importante. Isso também traz desafios para nós, mas as pessoas vão nos conhecer e vão ser desafiadas na sua crença também. Força. Ora, temos aqui mais perguntas. Por exemplo, como é que nós podemos saber que o que nós fazemos é o correto? Como é que nós podemos... Algumas coisas são evidentes, não é? Às vezes não vale a pena questionar-nos sobre se aquilo que estamos a fazer é correto ou não, porque é evidentemente incorreto ou correto conforme o caso. Mas a única regra, de facto, que eu conheço foi aquela que eu disse há pouco, é retirar aquilo que são os princípios bíblicos. Os princípios. Não é procurar uma regra para cada coisa que se faz, mas compreender aquilo que está por trás de cada regra. E aí, olha, por exemplo, para mim, pessoalmente, ainda há pouco tempo, eu estive com a Igreja das Caldas da Rainha, a Igreja da Leonor, e por acaso falei sobre isso um sábado. Há pouco tempo para mim foi uma descoberta extraordinária. Como o livro de Tiago parece um bloco de notas em relação ao Sermão da Montanha. E está lá muita coisa que a gente pode seguir para aquilo que devemos ou não devemos fazer. Quanto à língua, quanto ao dinheiro, quanto aos nossos comportamentos, quanto ao modo como seguimos Deus, está lá um conjunto de coisas tremendo. Ler a Bíblia, passar tempo com Deus e andar atento àquilo que é a nossa consciência afinada é a melhor resposta. Sim. Depois também nos surge aqui um pequeno desabafo, que é, por vezes, nem sempre é fácil ser cristão e agir como tal no mundo. Ainda por mais agora, nas todas as situações que nós vivemos. Sim, é verdade. Pronto, vocês sabem que eu estou a estudar Direito e a primeira coisa, quando eu me candidatei para a faculdade, eu já estava em Coimbra e já havia pessoas em Coimbra que tinham passado pelos problemas do sábado que eu iria enfrentar e disseram-me: Ju, prepara-te. Foi difícil, já estou no 4º ano e este ano tive uma cadeira de Medicina Legal. E quando estamos reunidos com o núcleo de estudantes da faculdade para fazer o calendário, eu enchi-me de coragem e disse: por favor, lembrem-se de quem não vai aos exames ao sábado. Tenham isso em consideração, porque já basta a pandemia. Os coitados tiveram, mas os professores não. E quando sai o calendário de exames, as 2 épocas de exames era o sábado. E a única opção era eu deixar para setembro. A minha mãe, o Lucas, a minha família assistiu ao desespero em que eu fiquei. Mas eu lembrei-me das outras vezes que Deus já tinha solucionado isso. E quando eu peguei no meu telemóvel, eu já tinha os meus amigos a perguntar: Ju, como é que vais fazer? Ju, como é que vais fazer? Ju, o que é que nós podemos fazer? Não é porque eles estejam na mesma posição em que eu estou, mas porque era aquilo que vocês falavam há pouco, a nossa postura e aquilo que para nós é importante vai se tornando importante para os outros. E hoje falo muito abertamente com isso. Finalizando a questão, o senhor arranjou uma maneira de... A cadeira já está feita, não fui lá ao sábado.
e felizmente correu tudo bem. Mas é engraçado ver como pela a nossa posição, que muitas vezes nos causa sofrimento, porque às vezes sofremos mesmo, vai abrindo portas para outras pessoas conhecerem Jesus e ficarem felizes com aquilo que ele traz. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Leonor, Paulo, o que é que vocês acham? Tem. Acontece-me bem vezes. Às vezes eu sou assim um bocado ingênua e eu nunca vejo o lado mau das pessoas, demora assim um bocado. E acontece muito estar a acontecer alguma situação na escola, quando íamos à escola. E o meu melhor amigo virar-se para mim e dizer: Leonor, vai-te embora, isto não vai resultar bem, tu não vais querer ver o que vai acontecer agora. Eu nem sei o que é que aconteceu lá, mas eu fui embora. Porque eu não estava a ver a situação tornar-se perigosa, mas esse meu amigo, que conhecia as pessoas, ele já estava pronto. E não só com ele, mas com muita gente, quando acontece alguma coisa, os meus colegas de turma, nós somos uma turma muito unida. Eles preocupam-se com, olha, cuidado que a Leonor não vai... Pronto. Gostar tanto. Exato. Eles pretendem... É fofinho. Eu acho querido. Eu acho querido que as pessoas, elas, quando acabas que nós temos o papel de humanizar a religião, entendem? As Sim. pessoas começam a ver a religião como a religião da pessoa tal. E vão, sempre que pensarem num cristão assim, vão se lembrar do cristão que conhecem. Então nós temos uma responsabilidade enorme de conseguir mostrar às pessoas no nosso dia a dia, e às vezes a gente esquece um bocado disso. Sim. Nós somos a figura de Jesus que eles vão conhecer, quer nós queiramos, quer não. Exato. E há aqui um ponto que, ao bocado, o Francisco também está aqui, o pai de Leonor, disse uma coisa que eu pensei, não deu a oportunidade para dizer, é que realmente nós não somos perfeitos, mas temos o objetivo de alcançar a imagem de Cristo. É o que no fundo é o que a Leonor está a dizer, nós representamos Cristo aqui. E é curioso porque mal ele escreveu isso, eu li aqui, consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo, curiosamente, mas mal ele escreveu isso, eu lembrei-me de, na Bíblia, qual é o símbolo da perfeição. Jesus diz uma vez, e é por isso que nós temos de facto de nos lembrarmos, estas coisas têm que nos vir à cabeça nesses momentos. Quando Jesus fala, qual é o sinal de perfeição, quando diz sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, ele diz isso depois de uma coisa extremamente difícil, que é a mais alta fasquia, que é quando ele diz uma coisa muito simples, que é, vocês têm que amar os vossos inimigos. E depois a seguir é que diz sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É isso que a Leonor está a dizer. O nosso foco não pode ser tanto a nossa preocupação em fazer sempre tudo direitinho, nem é tanta preocupação de conseguir não falhar para que os outros não nos colhem uma religião que não é aquela que eles querem seguir, mas é de facto pensar que tudo aquilo que estamos a fazer é por amor às pessoas, mesmo que elas não nos amem a nós. Porque no fundo amar é o quê? É pensar que o que estamos a fazer leva-os até aos pés de Jesus. O nosso foco aqui é não só atingir a imagem de Cristo através daquilo que é a construção do nosso caráter permanente, mas é principalmente levar as outras pessoas aos pés de Jesus. Nós só conseguimos fazer isso quando conseguimos dar este salto de compreender que não são elas os nossos inimigos. O nosso inimigo é imaterial, é sobrenatural, as pessoas são candidatas à salvação. São candidatas à salvação como nós. Paulo, no final da tua mensagem, tu falavas que é importante nós passarmos tempo com Deus sozinhos e aí sabermos reconhecer os nossos erros. E a pergunta que nos surgiu foi o porquê de ser tão importante essa confissão. Por duas razões. Uma que é subjetiva, nossa, e outra que é objetiva. Isto parece uma coisa muito simples, mas vou tentar simplificar o máximo possível. Primeiro porque como Davi fazia em relação ao pedido que fez nos Salmos a Deus, nós só no tempo em que estamos com Deus é que permitimos que Ele sonde o nosso coração. O que é isto de sondar? O que é uma sonda? O que está a acontecer, eu sei que o pastor Pedro esteve aqui a semana passada a falar sobre isso também, o que está a acontecer em Marte é que estão a sondar aquilo que é a superfície do planeta. E nós precisamos que Deus sonde para que o Espírito Santo nos traga à mente aquilo que necessita de retificação. Isso é o primeiro ponto. Nós precisamos de nos conhecermos. E não é um conhecer interior, não é uma busca pelo meu eu interior, como se fala hoje em dia. Não. É uma busca de Deus para nos mostrar aquilo que realmente estamos, o estado em que estamos. Este é o primeiro ponto. O segundo é que a confissão é porta aberta para que Deus possa
atuar sob o ponto de vista da própria salvação. Nós olhamos para o santuário, é isso que está lá a acontecer. Nós lemos em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, e é isso que quer dizer. É Deus a dizer, diz aquilo que fizeste, porque eu já paguei a tua culpa. E a partir do momento em que nós confessamos a Deus, não é aos homens, é o único que é o nosso juiz, através daquele que nos pode defender, que é o nosso advogado. Quando isso acontece, nós não só nos conhecemos, como temos acesso à justificação. É muito importante nós, de facto, fazermos esse arrependimento aos pés de Jesus. Muito importante. Leonor, uma última questão para ti, antes que as pessoas nos matem. É fácil fazer este reconhecimento de que falhamos, de que erramos? Não é? Nós somos humanos e nós temos uma coisa muito chata que se chama ego. Às vezes as pessoas dizem, temos de... Não podemos seguir o eu. Não, mas não podemos seguir o nosso ego. Porque nós temos muita dificuldade e mesmo quando, por exemplo, quando nós temos algum problema com amigos, é muito mais fácil nós pedirmos desculpa a alguém que nos conhece muito bem do que se for aquela pessoa que está super afastada e assim. E é por isso que a nossa relação com Deus ser próxima é tão importante, porque quando mais próximo nós estivermos dele, mais nós vamos ter a necessidade e mais facilmente nós vamos fazer isso, porque admitir que estamos errados é muito complicado, toda a gente tem esse problema e o pior nem é isso, o pior é nós pedirmos o perdão pelos pecados, não é? Mas depois chegarmos a um ponto de estarmos tão afastados de Deus que quando depois voltamos a gente já não se lembra dos pecados que fez. E depois ficamos com aquele medo de e se eu não pedir perdão por tudo? Portanto, mas também não podemos cair no lado oposto de eu vou pecar, mas depois eu peço ali perdão quando eu for. Não. Sim, caímos nesse ciclo. Sim. Eu faço mal, mas depois arrependo-me e posso voltar a fazer porque tenho sempre perdão. Exato, nós temos de ter muito cuidado porque obviamente Deus perdoa, mas nós também temos de saber ser perdoados. Né? E o arrependimento é um caminho de duas vias, que é para ter espaço para nós darmos a volta e não voltarmos ali. E também ter noção que Deus perdoa-nos o pecado, mas não nos livra das consequências. Nós vamos sempre viver as consequências do que fizemos. Exatamente. Leonor, foste um doce. Ter-te aqui foi mesmo muito bom. Nós vamos agora convidar a Anitta para entrar. Muito obrigada por este pedacinho. Paulo, tu não estás dispensado. Obrigado. Tu tens de ficar por aí, porque entretanto vou dizer aos nossos amigos, está aqui, mano, para as pessoas nos deixarem algumas questões. Estes temas nem sempre são muito fáceis, porque revela sempre um pouco. Olá, Anitta. Olá. Olá, bom Foi dia. sempre um pouco do nosso íntimo, e isso nem sempre é. Anitta, estás boa? Está tudo bem? E com vocês? Também. Já estamos a ver aqui os teus amigos a entrar. Paulo, isto é o benefício deles serem jovens, trazem uma multidão atrás deles. Muito bom, muito bom. Então, Anitta, que música é que tu escolheste hoje para cantar? Eu escolhi o Oceans. Acho que é bastante conhecida, mas a versão em português. Ok. Então, não sei se... Paulo, gostavas de dizer mais alguma coisa? Não, quero agradecer, acima de tudo, o facto de vocês me terem deixado estar aqui e dizer, acima de tudo, que nunca desistam. Essa é que é a parte principal. Isto parece não é uma mensagem de automotivação, dizer força para a frente, não é isso que está em causa. Não é aqui isso, neste não. caso é ter a mão de Jesus bem firme e nunca largar essa mão de Jesus. E, portanto, essa é a minha mensagem. Que corra tudo bem a todos aqueles que vão regressar às aulas dia 5. É uma coisa que eu desejo, e todos aqueles que vão a seguir, que se mantenham bem firmes, bem seguros e que espelhem sempre o amor de Jesus, que é o principal. Sim. Paulo, fica connosco por aí, porque pode surgir ainda alguma questão. Ok, sim senhora. E obrigado, Anitta, pela música, antecipadamente também. Obrigada. Eu não responsabilizo por qualquer dano de ouvido. Não, vai correr bem.
Força, vamos lá. Eu vou pôr no computador, por isso eu não sei se ouvir bem a minha Ok. voz. Nós dizemos. Façam algum sinal. Tá bom, se for muito alto, nós mandamos baixar. Ok, obrigada. Conseguem ouvir? Sim. Ok, obrigada. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E todo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se amar é subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. Mar tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás. E por teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se amar é subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me de confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para do que é o mais profundo. Chegar a uma fé sem fundo. Mergulhar na tua presença. Guia-me da confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para do que é mais profundo. Chegar a uma fé sem fundo. Mergulhar na tua presença. O teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se amar é subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. Obrigada, Anitta. Esta música faz-nos lembrar muito os acampamentos. É verdade, já estávamos lá. Eu aposto que em casa temos muitas pessoas também a cantar e a lembrarem-se assim de várias memórias que foram ganhando ao longo dos acampamentos que fomos vivenciando. Sim. Ok, e acho que ficamos por aqui. Hoje já está. Queremos agradecer muito a vossa participação. Também à Leonor. Passem pelo Instagram dela, confiando nele. E muito obrigada. Sim, e avisar-vos que amanhã estaremos cá outra vez, às 9 da noite,
para acabarmos mais um fim de semana, mais uma semana, começarmos com todas as energias. E vamos ter connosco o Luís Moreira, que nos vai falar sobre as probabilidades de Deus. Sim. Estejam aí também, já sabem, no final do direto acabar, vamos deixar disponível logo o direto, para quando quiserem possam vir assistir. Mais uma vez agradecemos por terem estado connosco. Muito obrigada. Obrigada a todos. Aquilo que o Paulo falou hoje foi direitinho ao coração. Não tenham medo em momento algum de ser aquilo que Jesus pediu para nós sermos, porque é a melhor escolha que nós podemos fazer. Nós estamos deste lado, contamos que vocês amanhã estejam aí também e obrigada por terem estado a partilhar connosco esta nossa forma de querer. Fiquem bem, até amanhã e obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Boa noite. Adeus, boa noite. Obrigado. Boa noite. Quero encontrar um lugar seguro. Quero sair deste mundo escuro e procurar um lugar de paz e amor. Atravessei tempestades fortes no deserto, andei procurando abrigo. Foi quando vi meu refúgio mesmo ali. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. Minha missão encontrei agora. Vou procurar os que estão lá fora, na provação, sem esperança para viver. Vou-lhes contar que na minha vida também andei sem ver a saída e como Deus transformou o meu viver. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio está no Senhor. O meu abrigo forte está no Senhor. E se a vida me trouxe aqui, é porque Deus tem um plano para mim. O meu refúgio está no Senhor. O meu refúgio